Então, boa tarde a todos. Eu sou Silene Soares, eu sou enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis, mestre em enfermagem e estomaterapeuta. Também sou enfermeira no Hospital Universitário. É uma grande oportunidade a gente poder estar aqui hoje conversando um pouquinho sobre a prevenção da lesão por pressão, haja vista de ser um tema de grande relevância, tanto para o paciente, como para os familiares, assim como para os profissionais e até mesmo para o serviço. Falar de lesão por pressão, é importante eu colocar isso, que é falar de um mundo, né? Então, pelo nosso tempo limitado, de uma maneira geral, eu pontuei algumas coisas que eu entendo ser de importância para o dia a dia dos nossos profissionais, familiares, cuidadores e até mesmo, né, para o próprio paciente. Muito bem. Então, vamos lá. Falar sobre lesão por pressão, então, cuidado, prevenção, cuidado que dá certo. Não tem como a gente pensar, né, ou falar de lesão por pressão sem trazer alguns dados, né, uma fotografia mundial de como que se configura esse agravo. Então, em relação à epidemiologia, a prevalência nos Estados Unidos, alguns estudos trazem que em lar de idosos, 11% então tem a prevalência do agravo. No Canadá, traz um número bastante relevante de 26%. Em todo o sudoeste europeu também 12%, 22% em lar de idosos na Inglaterra e 18% na Itália. Já no Brasil é uma realidade interrogada por conta da subnotificação, a gente não tem esses números de maneira precisa. No entanto, a gente tem alguns estudos aí pulverizados pelo país, e aí eu pontuei dois, né, em Teresina, no domicílio, uma prevalência de 23,52, então uma prevalência também bastante alta, assim como uma incidência em toda a região metropolitana de Goiânia de 89,4% e 18,8% de prevalência. Então, são números bastante expressivos que a gente precisa se atentar, sobretudo na consciência de buscar, de uma maneira geral, a prevenção, não deixar com que o agravo se instale. Bom, como eu ia dizendo, né, é um problema de saúde pública pela mortalidade, pelo prejuízo trazido na qualidade de vida tanto do próprio paciente, assim como para os familiares e até mesmo para os cuidadores, se constitui numa insustentável sobrecarga econômica para os serviços de saúde de uma maneira geral. No entanto, embora, né, seja grave, ela é evitável em 95%. Então, o que é a lesão por pressão? É um dano na pele ou no tecido subjacente, no tecido abaixo, geralmente sobre uma proeminência óssea. Eu trago geralmente porque nem sempre, hoje o conceito traz isso, que nem sempre é em proeminências ósseas, relacionada a um dispositivo médico ou qualquer outro artefato em resultado da pressão, como o próprio nome diz. Ela é intensa ou não, e prolongada ou não. O que quer dizer isso, né? Ela pode ser intensa num curto espaço de tempo ou prolongada ou leve num espaço alongado, né? Num espaço mais longo de tempo, em combinação com o cisalhamento. Bom, essa tolerância do tecido à pressão dependerá de inúmeros fatores. Isso são fatores considerados intrínsecos e extrínsecos, e dentre eles tem a nutrição, a perfusão, o microclima, comorbidades, e que a gente vai falar mais um pouquinho à frente. Aqui a etiopatogenia, né? É de extrema importância, haja vista para a gente pensar numa prevenção, a gente entender como é que ela se desenvolve, como é que ela se configura dentro desse meio. Então, vejam na figura da esquerda, né, eu tenho capilares sem excesso de pressão, então totalmente íntegros. E na figura da direita, percebam que eu tenho os capilares totalmente devastados pela superfície, suporte de superfície, que seria o leito, seria a cama, seria a cadeira e o osso. Então, um contra o outro, toda a rede capilar, né, de vasos sanguíneos ali no meio entre esses dois estímulos, se tornando totalmente devastados, deteriorados. Como que ela acontece então? Vejam lá em cima, né, que eu tenho então a pressão do capilar, como eu já coloquei na figura, na imagem anterior, em condições normais. No momento eu tenho essa condição normal, com a terminação nervosa entre
10 e 14 milímetros de Hg de pressão. E a terminação arterial, eu tenho entre 30 e 40. E tudo aquilo que passa, né, que vai além dessa pressão, em cima dessa rede capilar, seja na terminação nervosa ou arterial, mais a exposição aos fatores contribuintes, como eu coloquei lá, microclima, restrição de movimentos, fatores nutricionais, então, fatores contribuintes para o desenvolvimento da lesão, eu tenho, junto com a pressão, eu tenho a oclusão dos capilares. A partir dessa oclusão dos capilares, a gente vai ter como resultado uma hipóxia tecidual, com uma diminuição de oxigênio. Com isso, também leva a diminuição de nutrientes, a partir dessa oclusão dos capilares. A partir dessa interrupção do fluxo sanguíneo, nós temos, então, uma isquemia local, levando a uma acidose metabólica, né, tissular, com acúmulos, então, de resíduos de metabólitos de uma maneira geral, o que leva a ocorrer, então, o edema, e a partir, então, de todo esse conjunto, eu vou ter uma piora da perfusão tissular no local. Levando o quê? Sigam a seta lá no quadradinho, então, pretinho, a lesão por pressão. E vira um ciclo vicioso. Toda vez que eu mantenho essa pressão no local, eu pioro ainda mais essa lesão. Bom, então a gente já entendeu sobre a fisiopatologia, então agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a classificação da lesão por pressão. Eu inicio então, hoje nós temos uma classificação em termos de conceito, 8 classificações, e aí a gente vai trabalhar um pouquinho de cada uma, e eu inicio então pela estágio 1, que é uma pele íntegra, percebam nas figuras acima, então a pele ela está íntegra, no entanto ela apresenta uma hiperemia, que nós chamamos de hiperemia não reativa, ou hiperemia não branqueável. É aquela onde eu coloco o dedo, o toque digital em cima da lesão, da região onde está hiperemiada, e essa região ela não embranquece. E com isso, então, eu já tenho, nesse momento, uma lesão de estágio 1, uma lesão por pressão de estágio 1. Então, em pele pigmentada, né, na pele negra, às vezes isso não é tão fácil de identificação. No entanto, a gente precisa sempre se atentar para as áreas subjacentes, em que a pigmentação, às vezes, ela se torna um pouco mais escura, ela se torna mais dolorida, entumecida, pode ser mais quente ou pode ser mais frio, dependendo de cada um, né? Da maneira com que cada um se comporta. Em relação ao estágio 2, ela se configura com a perda da pele em sua espessura parcial. Normalmente eu tenho então aqui o comprometimento de toda a epiderme e parcialmente da derme. Então ela se apresenta de maneira com uma coloração rosa, às vezes vermelha, um tecido desvitalizado, ou então ela também pode se apresentar como uma bolha, né? Percebam ali no calcânio da figura à direita, como uma bolha, né? com exudato seroso ou então rompida, tá? Ela pode estar íntegra ou rompida. Na imagem da esquerda, então, eu tenho um tecido totalmente desepitelizado, com perda, então, parcial da espessura da pele. A classificação de estágio 3, ela tem, então, já uma perda da pele em sua espessura total. Já é uma lesão mais grave, já pega tecido, então, subjacente, tecido adiposo, né? E se visualiza, então, a granulação. Pode haver, sim, tecido desvitalizado no local, com descolamento na figura abaixo à esquerda. Percebam que tem um descolamento na parte superior da figura, ou então com túneis, também pode apresentar, assim como epibolia. A epibolia nada mais é do que a pele quando ela se enrosca na sua margem para dentro, tá? Dá para perceber ali na imagem também da direita. A lesão por pressão em estágio 4 é a perda da pele em sua espessura total e perda tissular, ou seja, de tecidos subjacentes. Então, é uma lesão bastante grave, né? Nós já temos, então, visualmente falando, uma exposição ou a palpação de fáscia, de músculo,
de osso, né, tendão, ligamentos. Então é uma lesão bastante grave, com cartilagens muitas vezes também expostas, né, e que num avançar, né, ela pode evoluir inclusive para situações ainda mais graves, como a associação da osteomielite. Pode haver, então, um tecido desvitalizado, né, úmido no local, pode ter ou não necrose, né, seca ou úmida. Também pode haver, nessa situação, epibolia, né, o enroscamento da margem, como eu já falei, e até descolamentos, como está aparecendo, então, na figura, na imagem, né, abaixo. A classificação da lesão por pressão não classificável ou não estadiável é a perda da espessura total da pele, perda tissular, não, só que a perda tissular, o que está abaixo da lesão, a gente não consegue identificar quais são os tecidos abaixo comprometidos. Então percebam, tanto nas figuras acima, que tudo que está abaixo do que está escuro, do que está negro, a gente não consegue identificar. E visualizem na imagem abaixo, onde tem aquela região toda de escara, a imagem à esquerda, então tem uma escara totalmente, né, a lesão totalmente coberta pelo tecido negro, né, pela escara, e que a gente abaixo não consegue identificar. Se ali é uma lesão de grau 1, de grau 2, de grau 1 não, né, porque já tem uma lesão, mas de grau 3, de grau 4 e assim por diante. Normalmente essas lesões, né, quando se configura dessa maneira, né, não classificável, não estadiável, normalmente elas são lesões já com uma profundidade, um comprometimento de profundidade bastante acentuado, né, geralmente lá de grau 3 e grau 4. Percebam na imagem da direita, é a mesma lesão, só que foi desbridada por mim no momento seguinte, mas que também, embora ela já não esteja com a escara, coberta pela escara, ainda a gente não consegue identificar quais são os tecidos abaixo que estão comprometidos. Então, ela se mantém nessa mesma classificação. A lesão por pressão tissular profunda, então ela se configura na pele íntegra ou não, com a área de descoloração, pode ser uma área vermelha escura, marrom, ou então púrpura, que não embranquece. Tá? Então, existe uma separação da epidérmica, né, do leito escurecido, ou então ela também pode se apresentar como uma bolha com exudato, então, sanguinolento, rompido ou não. Vejam, então, ali na imagem, né, no arquivo, abaixo, que vocês percebem, né, que é uma lesão púrpura. Essa tem sim, né, uma bolha que já não está mais íntegra com exudato sanguinolento. A descoloração, ela pode ser diferente em pessoas também com tonalidade de pele mais escura, tá? Então, às vezes, também se torna um pouco mais difícil de classificar esse tipo de lesão em pessoas com pele pigmentada, com pele negra. Temos outros dois, né? Eu já citei, então, dos 8, eu citei 6, temos outros dois que foram acrescentados há pouco na literatura, que é a lesão por pressão relacionada a dispositivo médico, e é importante essa colocação, que muitas vezes a gente não consegue identificar, mas vou trazer como exemplo, embora não tenha figura, muitas vezes isso é muito comum acontecer, uma lesão por pressão por dispositivo médico pela cânula de traqueostomia. Então, às vezes pela pressão da câmara passa a fazer uma lesão por pressão. Assim como a lesão por pressão em membranas e mucosas. Da mesma maneira, é uma lesão, né, nas membranas com histórico de uso, então, do dispositivo médico no local do dano. Por exemplo, um catéter vesical de demora, né, ou um tubo orotraqueal, ou então um catéter nasal, né? Todos esses dispositivos podem levar, então, por se tratar de mucosa, a uma lesão por pressão em membranas e mucosas. Trago aqui, então, alguns pontos comuns de desenvolvimento da lesão, e é de extrema importância a gente saber, até se a gente pretende buscar a prevenção, a gente precisa saber quais são os pontos críticos. Então, normalmente se desenvolve em região sacro, na região de trocânter, isquio, de escápula, cotovelo, maléolo, calcânio. Então, são todos pontos cruciais e que a gente precisa se atentar no momento da busca pela prevenção.
Então, prevenir é o melhor cuidado, né? Como esse é o nosso tema, é a nossa essência dessa nossa conversa. Então, para isso, no entanto, a gente vai buscar trabalhar em 5 vertentes. Avaliação do risco, então a gente precisa ter esse conhecimento. Avaliação da pele, a gente também precisa conhecer um pouquinho dessa face para que a gente possa buscar a prevenção. O aporte nutricional, reposicionamento dessa pessoa, né, desse paciente, e o suporte de superfície adequado para que ela, em conjunto com todos os 4 anteriores, a gente busque prevenir. Bom, de uma maneira, em linhas gerais, antes de a gente trabalhar cada um desses pontos, eu gostaria também de trazer o estabelecimento de políticas, né, institucionais para que a gente possa buscar a prevenção de acordo com os pontos anteriores. Então, capacitar os profissionais de saúde sobre a prevenção, né? De que maneira eles vão buscar essa prevenção junto, considerando que nós estamos na área da atenção primária, junto com o familiar, com o cuidador e até mesmo com o próprio paciente. Documentar, né? É de extrema importância a documentação, até para que a gente possa avaliar se aquele cuidado preventivo ele está sendo efetivo ou não. E desenvolver e implementar, então, planos, né, de prevenção individualizados, tanto para o paciente e até mesmo pensando na atenção primária para a família. Bom, como eu falei, né, 95% ela é evitável, no entanto, é importante que a gente conheça os fatores de riscos para que a gente possa buscar, mediante a estes, cuidados que possam evitar com que esse agravo ocorra. Então, os fatores de riscos intrínsecos, a tolerância tecidual, como já foi colocado em telas anteriores, a própria alteração cutânea, né, de cada um, o déficit nutricional que essa pessoa, né, possa estar apresentando, então a gente precisa, enquanto profissional, fazer os encaminhamentos adequados, hipotensão, idade, então são todos fatores intrínsecos, né, fatores considerados da própria pessoa que muitas vezes a gente precisa fazer intervenção e que em alguns momentos a gente não vai ter autonomia para isso. Sensibilidade reduzida, né, dessa pessoa, às vezes é um paciente cadeirante, né, com paraplegia, com tetraplegia, um paciente com peso corpóreo um pouco mais elevado também ele pode ter uma alteração, e isso faz com que ocorra um aumento do risco intrínseco para o desenvolvimento da lesão, o uso de algumas drogas, né, enquanto medicamentos, inclusive, né, corticoides, medicamentos para dormir, tudo isso podem levar um aumento do risco, né, são fatores intrínsecos. A diminuição do nível de consciência que a pessoa também pode apresentar, assim como dor, também são fatores de riscos intrínsecos. E os extrínsecos, então, seriam a umidade, a pressão, a fricção e o próprio cisalhamento são fatores que podem contribuir para o desenvolvimento da lesão por pressão. Então, de que maneira a gente pode prevenir? Então, a priori, vamos começar então pela avaliação de riscos. Eu já coloquei na tela anterior os riscos possíveis, existem muitos outros, tá? Eu pontuei alguns, mas os riscos possíveis desta pessoa estar iminente, né? Exposta. Então, para isso, para que a gente possa avaliar esses riscos e avaliar qual é o grau de exposição desses riscos, o grau de risco que essa pessoa está em desenvolver a lesão por pressão, o profissional ele deve utilizar uma abordagem estruturada para a identificação. Tá? Essa abordagem estruturada, ela pode ser utilizada na admissão, ali está na admissão, se a gente está falando então da alta complexidade, que não é o caso, nós estamos falando da atenção primária, mas então no momento em que a gente vai fazer a visita domiciliar, ou então mesmo no momento que esse paciente ele chega até o centro de saúde, né, ou a unidade de saúde, eu posso estar implementando, então aplicando essa abordagem dessa avaliação estruturada do doente. E já buscar um plano de repeti-la, né, de maneira regular e reavaliar mediante qualquer alteração do quadro. Eu trago aqui então uma das avaliações, né, que nós temos na literatura, que é a escala de Braden. Existem outras, tá? Por exemplo, Norton, existe também uma outra que é a Alterlu, mas a Braden é uma que é utilizada em larga escala no Brasil. Então, por isso eu trouxe essa escala como exemplo para vocês, no sentido da gente buscar
então, uma avaliação de risco de exposição à lesão por pressão dessa pessoa. Então, ela é uma escala que ela tem 6 subescalas, percebam na primeira linha, então ela trabalha a percepção sensorial da pessoa, a umidade da pele, a atividade física, então a restrição de atividade física. A atividade física, ela se configura como a capacidade que a pessoa tem de se levantar do leito, de se levantar da cadeira. E a mobilidade, a restrição de mobilidade, ela se configura na capacidade que a pessoa tem de se movimentar na cama. Nutrição e a fricção e cisalhamento. Quanto menor o grau de risco, quanto menor o score, maior o risco dessa pessoa desenvolver a lesão. Então, avaliei, verifiquei qual é o risco que essa pessoa apresenta. A partir dali, eu vou traçar um plano de cuidados com essa pele. Inspecionar regularmente, procurando zonas de rubor, né, de hiperemia não reativa, como eu coloquei lá no início, né, uma lesão por pressão de estágio 1. Avaliação do calor localizado, se tem edema, tumefação, rigidez, pedir a colaboração dessa própria pessoa, haja vista que é um dos fatores intrínsecos é a dor, pedir para que ela identifique áreas de desconforto, área de pressão e até mesmo dor, e vigiar a pele com dispositivos médicos. Então, é de extrema importância, haja visto que nós temos lesão por pressão por dispositivos médicos. Aqui, novamente, mais uma tela trazendo os pontos principais, que é de extrema importância, como eu já coloquei, então eu ratifico. Mais alguns cuidados com a pele, então, procurar não massagear essa pele, né, de maneira vigorosa, ou esfregar vigorosamente essa pele, em risco, né, e sobretudo em áreas de proeminência óssea, tendo em vista que esses locais são os locais de maior risco, proteger a pele, então, da umidade, de drenos, exudação, linfa, né, até mesmo suor, fraldas, absorventes, comadres, papagaios, enfim, é de extrema importância, então, proteger essa pele dessa umidade, conter, então, a umidade, né, com a limpeza da pele, com água morna e um sabão que fique num pH equilibrado, normalmente entre 4,5 e 5,5, hidratar a pele após o banho e utilizar, então, barreiras protetoras nas proeminências ou outros curativos. Em relação ao aporte nutricional, então, rastrear e avaliar o estado nutricional dessa pessoa é de extrema importância, né? Verificar todas as pessoas em risco nutricional e buscar, então, encaminhamento para o colega, né, para o profissional nutricionista, haja vista que ele possa nos estar auxiliando nesse processo. Comunicar, então, áreas de edema, né, perda de peso, disfagia, inapetência, desidratação, então, a esse profissional para que ele possa, em conjunto, a gente buscar um plano adequado e individualizado a essa pessoa. E comunicar a necessidade, então, de avaliação para um possível, então, suporte nutricional, muitas vezes com suplemento, seja ele por via oral ou até mesmo, às vezes, por um catéter, por uma sonda, né, nasogástrica ou nasointeral, ou então gastrostomias. Em relação ao reposicionamento, todas são importantes, no entanto, o que eu verifico é que o reposicionamento ele é de extrema importância dentro desse cuidado preventivo. Ele é de graça, né? Ele não tem nenhum custo e basta que a gente, então, busque estabelecer um plano de frequência e duração de alternância, seja de decúbito lateral direito, decúbito lateral esquerdo, decúbito dorsal e até ventral naqueles que suportem, para que a gente possa estabelecer um plano de reposicionamento. A frequência da mudança de decúbito, essa é uma pergunta que muitos fazem, mas de quanto em quanto tempo? A cada 2 horas, a cada 3? Isso vai depender. Isso vai depender muito das características de cada paciente. Um exemplo, se essa pessoa ela tem uma lesão em trocânter direito, necessariamente já vai se buscar um plano em que essa lateral direita ela fique com um menor tempo de horas exposta a essa pressão em relação ao lado dorsal e ao lado esquerdo.
Aliviar a pressão, né, de todas as formas, sobretudo na região de drenos, de tubos, sondas, na região de proeminências ósseas, que são áreas de grande risco, e não posicionar, assim como em região de hiperemia não reativa, e eu cito a hiperemia não reativa porque como a pele ainda está íntegra, às vezes a gente acha que pode manter a mesma frequência na mudança de decúbito para todas as áreas. Hiperemia reativa já é lesão por pressão em grau 1. Então, a priori, a gente já precisa buscar um plano diferenciado para esse local. Aqui nós temos ainda um reposicionamento, que é aliviar e redistribuir essa pressão. Então, é de extrema importância, quanto maior eu tiver a área de suporte de superfície, mais aliviada vai estar essa pressão. Inclinar a pessoa num ângulo de 30 graus. Vejam na figura à esquerda, o ângulo de 30 graus. Não colocar essa pessoa, tirar, né, essa pressão total de cima do trocânter. Né? Se eu colocar ela numa posição de 90 graus, eu vou estar posicionando ela totalmente, 100% em cima do trocânter. Então, a gente inclina essa pessoa levemente, deixando ela num ângulo de 30 graus, como dá para perceber ali também na figura da direita. Usar ajuda de transferência, né? Hoje já existe aí no mercado transferência, né? São suportes de transferência onde a gente consegue fazer a transferência dessa pessoa sem que faça a fricção, né, dessa pessoa no leito. Ou mesmo, né, na ausência destes, a gente pode utilizar, e que é o que é utilizado aí em larga escala na atenção primária, e hoje até inclusive na alta complexidade, o lençol móvel. Mas é importante que a gente utilize essa ajuda de transferência, que não segure diretamente na pessoa, que muitas vezes a gente acaba fazendo pressão, a gente acaba fazendo, segurando de forma mais acentuada, e isso acaba levando uma piora de todas essas regiões onde eu já tenho uma área mais sensível, ou mesmo já numa lesão classificada de grau 1, embora íntegra. Limitar a posição da cabeceira elevada, vejam na figura à esquerda, né, a posição que essa pessoa está, e ali ela está totalmente susceptível a fazer lesão por fricção e, sobretudo, lesão por cisalhamento, que nada mais é o desencontro, né, do osso com a pele. Percebam ali na figura à direita, como que se configura, né? Então, a gente precisa inclinar no máximo num ângulo de 30 graus, numa posição, então, semi-Fowler no máximo de 30 graus. Ah, mas Silene, como é que a gente coloca um paciente numa posição dessa, no momento que vai precisar alimentar, por exemplo, um paciente totalmente acamado, que está fazendo uso de gastrostomia, ou mesmo de uma sonda nasointeral, né? E que existe um risco desse paciente fazer um refluxo e fazer, inclusive, outras complicações. A gente pode, nesse momento, então, colocar ele num ângulo mais elevado, num ângulo de 45 graus, e a partir do momento que a gente perceba, né, depois ali de um tempo já da alimentação, a gente retorna ele para a posição, no máximo, de Fowler em 30 graus. Em suporte de superfície, é de extrema importância também colocar a parte do suporte de superfície. Percebam ali que é importante na figura do homem abaixo, né, o joelho flexionado, até para melhor posicionar essa pessoa e deixá-la numa posição mais confortável. E verifiquem que nessa mesma figura, todo o suporte de superfície está pegando toda a perna. Então, como eu já coloquei anteriormente, sempre que nós mantivermos o suporte de superfície contemplando todo o membro, maior vai ser a distribuição e menor vai ser a pressão na região localizada. Também a gente deve manter a almofada, quando é o caso, em cadeiras. Tá? Então, ali tem dois exemplos, né, de almofadas, na figura no meio, almofada azul. Utilizar a superfície de redistribuição da pressão, como eu já acabei de colocar. E também é bem importante a gente avaliar a vida útil desse suporte de superfície. Eu trago abaixo, na figura abaixo
das almofadas, as almofadas azuis, ali os exemplos de alguns colchões, nós temos colchões viscoelásticos, são tidos como colchões estáticos e dinâmicos, então a figura aonde tem a marca ali da mão é um colchão viscoelástico, esse colchão ele é considerado um colchão estático, o do meio é um colchão dinâmico, né? Ele é de alternância, assim como o da direita também, ele é um colchão de alternância, tá? Então ele é um colchão também considerado dinâmico. Todos os três são considerados então colchões adequados, né? Como suporte de superfície, no sentido de prevenir a lesão. No entanto, eu gostaria de salientar, e é extremamente importante isso que eu vou colocar, eles não atuam sozinhos. Realmente, ele junto com todos os outros cuidados é o que vai fazer com que ocorra a evitar, né, a prevenção da lesão por pressão. Sobretudo, né, em especial, o reposicionamento, como eu já coloquei, que é de graça, né, e é de extrema importância. Eu tenho um outro exemplo de colchão ali que também é bastante utilizado ainda, né, em larga escala na nossa realidade, que é o colchão piramidal. Ele também pode ser utilizado, ele é considerado um colchão, embora ele tenha ali, é o colchão que a gente chama de casquinha, né, de ovo, caixinha de ovo, desculpa, e embora ele seja bastante importante, o que a gente precisa se atentar, e ele também ajuda, né, na prevenção, o que a gente precisa se atentar, então, é na validade, né, no tempo que esse colchão normalmente fica, e vai depender muitas vezes da densidade que essa espuma está apresentando. Ainda como suporte de superfície, usar superfície de apoio nos calcâneos, né? A figura ali do meio, assim como da esquerda, apresentam dois exemplos, tá? Elevar completamente o calcâneo, mantendo-os livres. Vejam na figura da direita, né? Ali o calcâneo totalmente livre, abaixo, né, de toda a superfície da perna totalmente distribuído, né? Ela está totalmente apoiada. Então, é importante distribuir o peso da perna ao longo, né, conforme está apresentando ali na figura, na sua parte, então, posterior, para que não haja pressão na região do tendão de Aquiles e até mesmo em outras regiões no local. Na posição sentada, também achei que era de extrema importância trazer, haja vista, né, o número de cadeirantes que normalmente a gente tem, né, os nossos pacientes não são poucos, então escolher uma posição sentada, né, que seja tolerada pela pessoa é de extrema importância, e isso a gente tem então que buscar o consentimento dessa pessoa e estar buscando melhores posições. Evitar a pressão na região sacro-coxígena por conta de que, né, praticamente não tem tecido adiposo, muscular nenhum nessa região, então acaba aumentando em muito, né, a susceptibilidade de desenvolver a lesão por pressão. Manter os pés apoiados, né, isso faz com que também diminua a região de pressão nas outras áreas, haja vista que distribui o peso, alívio, né, da pressão a cada 15 minutos. É importante a gente conseguir fazer esse plano junto com o paciente, com o cuidador, com o familiar, enquanto essa pessoa está sentada, e o tempo, dependendo do tempo que ela estiver sentada, que ela faça esse alívio. Limitar o tempo, então, sentado é de extrema importância, haja vista que é um decúbito, né? E manter a almofada, então, em cadeira, como eu já mostrei, aqui traz um exemplo, mas também já mostrei um exemplo na lâmina anterior. Aqui eu trago alguns suportes de superfície que normalmente é uma prática, né, em muitos lugares e que são práticas totalmente em desuso, a gente não deve utilizar por conta de que aumenta a pressão local, eu diminuo o fluxo sanguíneo, então essas almofadas tipo donut, né, onde tem esse furo no meio, é muito comum utilizar, a gente ainda, né, encontra na nossa realidade os pacientes que chegam, por exemplo, os cadeirantes chegam muitas vezes com essas boinhas, né, com esses dispositivos, e isso diminui o fluxo sanguíneo para a lesão, livra a lesão da pressão, por outro lado, aumenta a pressão subjacente, diminui o fluxo sanguíneo para essa lesão, então também não vai ajudar a fazer com que essa lesão melhore, então elas estão totalmente irrecomendáveis, né? A gente hoje não se usa mais. Aqui eu trago algumas referências, tá? E eu gostaria então de agradecer, trago aqui a tela, o meu contato,
Então, novamente, trago que o reposicionamento, que é gratuito, é um cuidado que não deixa marca. E até o Cranicola ali, uma piadinha, uma brincadeirinha, só para a gente se distrair um pouco, e que ele diz, né, que passar o dia nesta posição não é mole. Pena que não tem nenhum alguém, um cuidador, um profissional que possa orientá-lo e mudá-lo da posição. A partir de agora eu agradeço e abro então a perguntas. Fico à disposição. Forquilinha pergunta: para pessoas acamadas e obesas, qual o colchão mais indicado, o piramidal ou o dinâmico? Então, ambos eles têm uma efetividade. Então, o colchão dinâmico ele seria a priori o mais adequado. O que a gente encontra muitas vezes é que ele está fora da nossa realidade financeira. Nem sempre ele está acessível, né? Então, se não for para utilizar nada ou utilizar o colchão piramidal, se utiliza o colchão piramidal. Mas o dinâmico ele ainda é o mais efetivo nessas situações. Mesmo para os pacientes que não sejam obesos, né? Porque o inverso também é verdadeiro. Os pacientes que têm baixo tecido adiposo, eles também têm um grau altíssimo, né, de exposição ao desenvolvimento à lesão por pressão, né? Os pacientes desnutridos, os caquéticos, então, tanto os pacientes obesos, assim como os pacientes, então, né, inversamente falando em relação à questão do peso, eles também têm um grau da mesma maneira importante para que a gente também se atente. Então, o colchão dinâmico respondendo à pergunta. No entanto, o colchão dinâmico, quando ele vem, eu posso voltar aqui um pouco? Eu acho que para cá, só um minuto. Eu vou trazer novamente, eles estão visualizando, né? Isso. Então, o colchão dinâmico, aquele do meio, a figura do meio, onde ele é de gomos, esses gomos, é bem importante essa pergunta, e é importante então eu colocar que esses gomos, eles precisam estar acima de 10 centímetros cada gomo, tá? Porque sempre que eles não estiverem acima de 10 centímetros, de 10 para mais, eles vão acabar provocando lesão por pressão, tá? Então, é importante a pergunta e até para que eu volte nesse esclarecimento. O pessoal de Balneário Camboriú pergunta sobre a aplicação de óleo AGE ou placa de hidrocoloide em proeminência óssea contribui na prevenção da lesão por pressão? Então, são dois produtos totalmente diferentes, tá? Sim, primeiro vou falar sobre o hidrocoloide e até vou citar mais um que também não estava ali na minha palestra, mas de fato, a placa de hidrocoloide, assim como o filme de poliuretano, né, são vendidos em rolos e eles não são estéreis porque realmente é para colocar em pele íntegra, então não teria grandes problemas. Então, sim, previne sim, né? Ele diminui o risco de fricção, ele diminui o risco de cisalhamento, eles mantêm a temperatura adequada da pele, já visto que são curativos, eles permitem, né, a troca gasosa. Então, a placa de hidrocoloide, assim como o filme de poliuretano, eles são extremamente passíveis, né, de utilização na prevenção. Eu não citei durante a palestra, mas tem lá, né, uso de curativos, o uso de outros dispositivos que pode estar sendo sim utilizado. Em relação ao AGE, né, o ácido graxo essencial, ele pode ser utilizado, no entanto a gente precisa tomar um certo cuidado com a AGE, sobretudo nos pacientes, nas pessoas idosas, porque existem alguns estudos na literatura que trazem que ele faz obstrução, né, haja vista pela senilidade mesmo da pessoa, porque ele é um emoliente, né, ele não é um umectante. Então, por ser um emoliente, muitas vezes ele pode levar à obstrução desses poros e aí acabar trazendo outros prejuízos também em relação à pele. Só nesse sentido. Na aplicação também, né, como a gente vai, de certa maneira, passar e vai, né, friccionar, a gente precisa cuidar um pouco sobre a fricção desse produto na pele, né? Então, friccionar de maneira bem leve, né, nada vigorosa, em especial nessas regiões de proeminência óssea. Aí, se vocês me perguntarem, né, é o que a gente tem, o que a gente pode lançar mão é o ácido graxo essencial, ok, utilizem sempre
com atenção em relação a isso que eu acabei de dizer sobre a obstrução dos poros. No entanto, eu indicaria um creme, né, um hidratante, com um creme hidratante umectante, né, que ele vai hidratar, ele não vai deixar fazer com que ocorra as perdas fisiológicas que o corpo necessita, e também não vai ocorrer a obstrução dos poros, como ocorre com ácido graxo essencial. Brusque. Por experiência de alguns colegas e relatos de alguns pacientes em que foi usado o Safgel ou o Dersane hidrogel, esses relatam ardência na região da ferida. Em que fase da ferida é recomendado utilizar o Safgel? O Safgel, na verdade, ele não é o Dersane, ele é um hidrogel. É pouco comum alguém fazer, mas pode acontecer, claro, pouco comum alguém fazer queixas, né, relacionadas a esse produto, haja vista que a maior parte dele é só água, né? É só água. No entanto, a gente precisa atentar, porque assim, ó, não é o uso do hidrogel, e aí a gente já vai estar entrando numa outra seara, que seria, porque o hidrogel ele é para a utilização da lesão, né, de uma lesão aberta, ou seja, já pensando numa lesão de grau 2, de estágio 2, de estágio 3, ou assim por diante, e a indicação do hidrogel, que é o caso, né, essa é uma das marcas, né, o Safgel é uma marca, de uma maneira geral, vai depender muito de que maneira essa lesão ela está se comportando, né? Se ela é uma lesão seca, se ela é uma lesão pouco exudativa, ela tem uma indicação de utilização, o uso do hidrogel de uma maneira geral, e não em que situação, e não em que grau, né, essa lesão ela está se apresentando, ou de maneira geral, que tipo de leito ela né, visivelmente falando, ela está se apresentando. Então, eu não sei se eu consegui responder de maneira efetiva, mas a princípio, como eu falei, eu não consigo vislumbrar, né, exatamente que tipo de substância, mas embora possa ter, né, porque a gente, né, as pessoas, cada um reage à sua forma, mas haja vista que a maior parte dele é água, mas não necessariamente o fato de ser uma lesão de grau 1, ou grau 2, ou grau 3, né? A princípio, o que iria ser determinante o uso dele, sim, se ela é uma lesão com pouca ou muita exudação. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de poder estar conversando, né, com todos e compartilhar um pouquinho do conhecimento. Verdadeiramente o meu contato está lá, então, né, para quem quiser pode sim, né, eu fico disponível e eu acho isso bastante salutar, nós formarmos uma grande rede de troca, porque isso é aprendizado para o nosso dia a dia, e aí ganhamos nós, ganha o paciente, ganha a família, ganha a coletividade. Eu fico à disposição, e mais uma vez, obrigada.